Apresentamos a seguir, nessa aula, a demonstração de dois resultados que relacionam propriedades semânticas da lógica proposicional. Veja a primeira. Temos a seguinte equivalência. Dizer que H implica G equivale a dizer que essa fórmula, H implica G, é tautologia. Em outras palavras, estamos dizendo que a implicação semântica pode, nesse contexto, ser trocada equivalentemente por uma implicação da linguagem objeto, por uma implicação sintática, mais a propriedade semântica da tautologia. Vamos demonstrar essa equivalência. E aqui está a demonstração. Observe que nessa demonstração temos uma sequência de equivalências, em que a primeira é a afirmação que diz que H implica G. E a última afirmação é a afirmação que diz que H implica G é tautologia. Então, dada essa sequência de equivalências, temos que a primeira afirmação equivale à última, que é o resultado que estamos querendo demonstrar. Por definição, H implica G significa dizer equivalentemente que, para toda linha da tabela, se a coluna de H contém T, então a coluna de G também contém T. Ou seja, do ponto de vista da tabela, H implica G significa dizer que, se tenho T na coluna de H, então tenho T na coluna de G. Ou seja, para toda linha da tabela, se H é verdadeira, então G é verdadeira. Tal afirmação equivale a dizer que, para toda linha da tabela, se H implica G, é interpretada como sendo verdadeira. Ou seja, em toda linha da tabela, nessa coluna só temos T. Por que que isso ocorre? Olha, como H implica G, se temos T de cá, então temos T nessa coluna. Não é possível ter H verdadeiro e G falso, porque H implica G. E se não é verdadeiro, se não é possível ter H verdadeiro e G falso, então não é possível interpretar essa fórmula como sendo falsa. Ou seja, só temos T nessa coluna. E se só temos T nessa coluna, essa fórmula é uma tautologia. Portanto, para toda linha da tabela, H implica G é interpretada como sendo verdadeira. Ou seja, H implica G é uma tautologia. O próximo resultado nos diz o seguinte. Se H equivale a G, olha, é claro que H implica G e G implica H. Vamos demonstrar tal fato. H equivale a G é equivalente dizer que H implica G e G implica H. Por que que tal equivalência é intuitiva e imediata? Olha, se H equivale a G, as colunas de H e de G são iguais. Mas se tais colunas são iguais, então temos que H implica G, porque as colunas são iguais e sempre que tem o verdadeiro de cá, tem o verdadeiro de lá. Da mesma forma, tenho que G implica H. Tem esses dois fatos. Por outro lado, se tenho esses dois fatos, se tenho T de cá implica ter T de lá, e se tenho T de cá implica ter T do lado de cá, isso significa que as colunas são iguais. Por isso, tenho essa equivalência. A demonstração mais formal. Basta seguir as definições.
H equivale a G se somente se para toda interpretação I de H é igual a I de G. Essa equivalência é a definição. Mas, se toda interpretação interpreta H e G de forma coincidente, significa então dizer que para toda interpretação, se o H é verdadeiro, então o G é verdadeiro, e se G é verdadeiro, então H é verdadeiro. Temos aqui uma equivalência. Ou seja, se há igualdade, então há essas duas implicações, esses dois se então. E se há esses dois se então há a igualdade. Mas, se temos esses dois se então, isso significa que H implica G e G implica H. Conclusão: se H equivale a G, se somente se, H implica G e G implica H, que é o resultado que estamos demonstrando. Justifique os passos dessas duas demonstrações. Veja quais passos são obtidos a partir de definições e quais passos não são obtidos a partir de definições.